E aí, voltando aqui nos meus últimos anos em Tóquio, assim, para os olhos das outras pessoas, e como eu tinha batalhado para conseguir tudo que eu tinha conseguido, era quase que uma vida perfeita. E claro que eu estava muito contente, muito satisfeita que eu tinha conseguido, principalmente lembrando como que eu tinha começado a minha trajetória. Então eu imagino que você consiga me entender, que você também talvez tenha um bom emprego, um emprego estável, com um padrão de vida muito bom, mas que esse sentido que, sim, que vai deslanchar na sua carreira e que parece que está mais ou menos tudo perfeito. E parece que mais ou menos está muito bom para ser verdade, mas tem alguma coisa aqui te incomodando. E era o que eu sentia. Então, assim, na realidade, eu tinha que... Era tão perfeito, tão bom, que ao mesmo tempo que tinha uma certa insatisfação, que eu me via me convencendo que eu tinha que continuar naquele trabalho até os meus 65 anos, quando eu me aposentasse. Porque eu tinha um trabalho que me garantia até aposentadoria, que era como se fosse funcionário público, como se fosse uma pessoa que já tem um trabalho vitalício aí no Brasil. Então, assim, claro que era óbvio, eu tinha batalhado tanto para conseguir isso, eu imagino que você também tenha batalhado tanto para chegar onde você chegou, então era óbvio, era natural você continuar, já que você tinha lutado já tinha lutado tanto, você fez das tripas corações para chegar onde você chegou, você teve tantas noites mal dormidas, eu tive também horas e horas e horas de estudos, e assim, claro que com muita perseverança, com muita disciplina, com muita resiliência, eu tenho certeza que eu e você nós conseguimos. E, aliás, eu tinha até um peso na consciência quando eu pensava que não estava realizada, porque eu me sentia sortuda. Eu me sentia assim, que como assim? Eu cheguei até aqui e não estou contente, não estou 100% satisfeita. E aí eu fico pensando que será que você também está nessa mesma insatisfação, nessa mesma situação, com peso na consciência em deixar seu trabalho tão bom, tão maravilhoso, que você lutou tanto para conseguir, sendo que os seus amigos, eles não conseguiram o que você conseguiu até hoje. E aí, será que você também não está tentando se convencer que precisa trabalhar até a sua aposentadoria? Pensa bem nisso. Ou que, de repente, você batalhou tanto. Como assim? Como assim não estar satisfeito? Como assim não estar contente com o que você conseguiu? Eu digo isso porque isso, assim, aconteceu exatamente comigo. E eu acho que você deve ter o mesmo problema que eu tinha na época, que também eu não tinha tempo, assim. Eu estava morando num dos melhores prédios, nos melhores lugares de Tóquio, mas eu não tinha condições de usufruir o conforto da minha casa. Aliás, a minha casa praticamente parecia um hotel, porque eu só voltava para dormir, e isso quando voltava. E tinha até um episódio assim que tinha o guardinha de segurança da universidade, ele todas as noites ele passava para confirmar quantas pessoas estavam nas salas ou não. E aí chegou um momento que ele já nem me perguntava, ele chegava e dizia assim: ah, professora, você vai posar aqui de novo, não é verdade? Até o guardinha ele sabia disso, que assim, que eu tinha que posar na universidade para continuar terminando todos os trabalhos que eu deveria terminar. E aí, assim, nesse momento eu tinha descoberto, claro, que assim, eu amava, eu gostava muito de dar aula, eu gostava muito de estar com os alunos, mas assim, o que eu odiava terrivelmente é, assim, para ir para as inúmeras e entediantes reuniões do meu departamento, da faculdade, a política do meu departamento, como o mundo acadêmico em si, né, que era muito competitivo, e claro que o mundo corporativo também, eu acho que a gente vive num mundo muito competitivo, né? Então, assim, vários trabalhos extras que um professor titular, ele tem que fazer no departamento, assim, eu odiava, assim, terrivelmente. Mas o que eu realmente gostava e tinha paixão de fazer era desenvolver os meus projetos sociais na minha instituição, com o meu time, com os meus diretores, com meus voluntários, com os meus patrocinadores. A questão aqui é que quem pagava as minhas contas era a universidade. E assim, a minha realização profissional, o que me dava aquele brilho no meu olhar, que eu sentia prazer, era a minha organização. Então, assim, eu tinha 2 trabalhos, assim, literalmente. Mas aí como é que eu conseguiria viver numa situação dessa? E até os meus 65 anos, assim, era totalmente insustentável e praticamente inviável. Então, para eu viver aos 65 anos dessa forma, não era possível conseguir os 2 trabalhos. E nessa altura, na verdade, do campeonato, nessa altura que eu estava fazendo esses 2 trabalhos, eu tinha que despender muita energia nesses 2 trabalhos, porque eram realmente trabalhos que eu tinha bastante responsabilidade. Então, nesse momento da minha vida, eu já estava com problemas de saúde, eu estava fazendo terapia, que já não estava ajudando muito, e foi nessa situação que eu comecei a cogitar a ideia
ideia de que eu poderia mudar de carreira, mas sempre com aquele medo, sempre com aquela com aquela incerteza e também com peso na consciência. Então, assim, se você está me ouvindo agora, talvez você esteja nessa situação que o seu trabalho já não te traz tanta satisfação em trabalhar, pelo contrário, é quase que um peso você estar no trabalho e que você sabe que, apesar de você ter lutado tanto, já não é mais uma situação sustentável, que não é possível levar essa situação pelos problemas emocionais que você tem passado. Bom, e aí a minha decisão de fazer a minha transição de país, fazer a minha transição de carreira, claro que ela não foi única, e eu sei que a sua também não vai ser uma decisão, um problema, mas eu, assim, eu tenho certeza que são uma sucessão de acontecimentos. Mas no meu caso, teve um evento que assim praticamente foi a gota d'água, e postergar a decisão de mudar de carreira estava custando muito, 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 muito caro para mim. E que eu vou te contar um pouquinho em detalhes como é que foi essa transição, que eu quero te contar aqui para que você não precise chegar a esse ponto, porque eu quero encurtar esse seu trajeto, essa sua jornada, como que eu também quero também te passar pela transição de carreira de uma forma menos sofrida, com menos estresse do que eu passei. Então, assim, deixa eu te contar um pouquinho dessa história, que é um pouco sobre o meu mundo acadêmico, mas também que foi um evento muito importante, que teve um impacto muito grande pelo fato de eu estar vivendo a situação que eu estava vivendo. Então, foi assim, naquele momento, todas as universidades, eles fazem um evento para receber os calouros, para vivenciarem esse mundo acadêmico, esse mundo universitário. Então, assim, que era um final de semana, então que até mesmo as pessoas que não tinham condições de passar na minha universidade, eles tinham condições de assistir a essas aulas, que eram dadas por nós, professores titulares. E esse evento chama Open Campus. Então, a universidade literalmente abre o campus para fazer essas aulas gratuitas para as pessoas. Então, assim, a administração da universidade, ela faz os planejamentos, a logística, tem a apresentação dos grêmios, tem as apresentações dos clubes, e os candidatos, os calouros, eles têm condições de conversar com os universitários, os pais, os calouros, eles têm condições de conversar com nós, professores, e é um evento que cada departamento, ele precisa enviar 1 ou 2 professores para dar uma aula demonstrativa de mais ou menos assim 60 minutos, para que os alunos, eles possam vivenciar esse tal mundo universitário. E naquele ano, especialmente, eu fui escalada para fazer 2 aulas, geralmente era um ano só, mas excepcionalmente eram 2 anos, 2 aulas que eu tinha que fazer naquele ano. E assim, modéstia à parte, eu fazia um certo sucesso nesses eventos, porque eu era uma professora muito jovem no departamento, e eu tinha essa alegria brasileira, e pelo fato de ser estrangeira. Pois é, agora, ser estrangeira virou um diferencial, que assim, eu tinha dito no começo, né, que eu tinha 3 diferenciais, que eram bastante problemas para ser um caso de sucesso, por eu ser mulher, por ser estrangeira e por ser mais velha. Então aí está o meu quinto segredo, que é até engraçado dizer isso, que alguma coisa que pode estar te atrapalhando nesse momento pode ser um diferencial na sua carreira, como foi para mim. O fato de ser estrangeira me abriu várias portas lá. Fecharam várias, mas abriram várias. Então, assim, eu gostaria que você pensasse muito nisso.